Como eu perdi 25 mil reais em criptomoedas. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. E hoje estamos aqui no cenário diferente e eu vou trocar a bateria da Motocona aqui, porque ontem ela acabou falecendo, né? Então vamos pro vídeo. Por volta ali de 2020, 2021, eu já acompanhava um rapaz chamado Humberto Basílio. E eu não tenho problema nenhum em falar dele aqui, porque a essa altura do campeonato ele tá fugido, né? Até porque se ele não fugisse, o tanto de gente que ele enganou, ele já teria aí ganhado um espaço aí no cemitério. O que aconteceu? Eu já acompanhava ele há 2 anos mais ou menos, e ele tinha empresa física, tinha a sede dele de investimentos, tinha a esposa dele tinha uma rede de lojas de roupa no Rio de Janeiro, tudo no Rio de Janeiro. Então, era um cara que passava bastante confiança, tá? Para quem sabe, o nome dele lá era Humberto Basílio e a empresa era HBZ Trade. Então, era do ramo de investimentos, né? E como você sabe, vender investimentos no Brasil é muito fácil, porque o nosso povo é um povo pobre, quer ter uma vida boa, mas não consegue porque o governo maceta a gente, né? Lá ele. Mas o que acontece? Há 2 anos acompanhando, muita confiança passada, se mostrava um cara honesto, mostrava a família, mostrava os pais. E o que acontecia? Ele tinha um fundo de investimentos que ele tinha mais ou menos 14 milhões já em custódia e nunca tinha atrasado um pagamento, nada. Depois de um tempo, ele veio com um projeto de uma criptomoeda chamada Travel and Miles, que a função dela seria trocar milhas por dinheiro sem você ir para alguma agência ou trocar por uma frigideira, né, as milhas do seu cartão. Então, por eu confiar no cara, acompanhar bastante tempo ele, eu acreditei que aquilo seria um belo de um projeto, até por conta da história que estava sendo contada e a ideia em si da moeda, né? Então, ele não foi o criador, ele foi um dos primeiros a saber, e por ele ter já uma rede de pessoas que acompanham ele por causa de investimentos, os criadores chamaram ele para ser sócio. Então, ele virou um dos sócios. E esse projeto realmente tinha uma ideia fantástica, que eu falei para vocês. Na época, então, nem se fala. O que aconteceu? Eu acreditei no cara e na época, eu não ganhava igual eu ganho hoje, eu ganhava bem menos. Só que o meu custo de vida era muito baixo, então todo mês sobrava uma graninha. E o primeiro aporte que eu fiz foi numa outra criptomoeda que ele indicou chamada Venus. E a Venus, é a XVS, é uma moeda que está listada na Binance há muito tempo aí já, e eu comecei a ganhar dinheiro. Eu lembro que eu cheguei a investir por volta de 5 mil reais e esses 5 mil reais viraram 10. Então eu comecei a falar para algumas pessoas, até porque ele pediu, né, para falar, fala para o seu pai, fala para sua mãe. Só que eu sempre fui bem claro, falei, ó, você quer investir? Você pode perder tudo e ficar zerado. Você quer investir? Algumas pessoas quiseram, algumas pessoas não, e foi isso que aconteceu. Então eu aportei mais nessa XVS, eu cheguei a ter 10 mil reais lá, investidos no meu bolso, tá? Depois de um tempo apareceu a Travel Miles e eu comecei a investir nessa. Por quê? Porque essa moeda seria um projeto novo, né? Lembra do Bitcoin? Ele falava assim, lembra do Bitcoin? O cara que trocou 10 mil Bitcoins em uma pizza. Então isso entrou na cabeça das pessoas, entrou na minha cabeça e eu acreditei. Cara, eu tô pegando uma moeda no começo, olha que incrível, imagina essa moeda valoriza. Então ele vendeu realmente a esperança e todo mundo acreditou por ser um cara de confiança até então. E depois disso eu comecei a investir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, né? No total tô falando, né? Então eu cheguei a ter 5 mil nessa Travel Miles e ela já tinha ido para 12 mil e pouquinho. Então meu investimento mais que dobrou, né? Então eu tinha aí mais ou menos 32 mil lá já, né? E eu comecei a aportar mais, comecei a aportar mais, comecei a aportar mais, vi o dinheiro rendendo, rendendo, até que chegou um ponto onde as criptomoedas deu aquele boom, né?
E ele mesmo postava que tinha algumas cripto que ele investia, inclusive a Venus, que eu falei, que é a XVS, ele ganhava 1 milhão de rentabilidade no dia. Porque eu acredito que esse dinheiro do fundo que ele tinha, ele investia tudo em cripto. Então, se a moeda subia 10% num dia, ele ganhava mais de 1 milhão, 1,4 milhão se ele colocasse os 14 milhões que ele tinha sob custódia. Então ele pagava os juros tranquilo, entende? Quando houve a queda das criptos, não sei se você acompanhava, tudo caiu. Vênus, todas as moedas, Bitcoin, tudo caiu. E foi nesse ponto que as coisas começaram a desandar. Eu acredito que ele tinha muita parte, como eu falei, em criptomoeda do fundo, e ele começou a ver o dinheiro acabando, saindo. E como ele foi o primeiro investidor depois dos desenvolvedores, ele pegou lá na baixa. Então eu acredito que ele tinha colocado muita grana. Conforme ele foi divulgando, as pessoas foram comprando, o valor da moeda foi subindo, logicamente o maior beneficiado seria os desenvolvedores e ele. Então, depois que tudo começou a desabar, ele começou a fazer saques na moeda e começou uma guerra, porque os desenvolvedores falavam que era ele que estava sacando e o Humberto falava que eram os desenvolvedores que estavam sacando. Lembrando que ele falava para a gente jamais sacar, para a gente não sacar dinheiro, para a gente mostrar para os parentes, mostrar para os amigos a oportunidade de ganho e jamais sacar, porque a moeda ia subir muito ainda. Então ele ainda falou isso para as pessoas e eu na época nem desconfiei, né? Falei, pô, o cara, tá querendo que a gente ganhe bastante dinheiro, né? E nos fritar dos ovos, depois de tudo isso que aconteceu, ele sumiu com o dinheiro de todo mundo. Tinha gente com relato lá no grupo que tinha vendido a casa para colocar dinheiro e que até teve lucro, que estava lá, a casa de 500 mil, o cara vendeu para colocar, ele já estava com 750 mil, então já tinha lucrado 250 mil, mas não sacou, porque o Humberto tinha falado para não sacar que ia subir muito ainda. Então uma ganância fez presente tanto na minha vida quanto na vida das pessoas, né? Então, muitas pessoas perderam o chão, perderam tudo que tinha, outros venderam o carro para colocar, perderam o carro e o Humberto sumiu. E, inclusive, até as lojas que ele tinha aberto em shopping, ele tinha usado um funcionário dele como avalista e ele sumiu, não pagou os aluguéis, o funcionário dele ficou com as dívidas dos aluguéis e os outros funcionários deles também ficaram sem receber, os funcionários das lojas de roupa da mulher dele, e ele sumiu completamente do mapa com o dinheiro de todo mundo. E eu fiquei zerado, sem dinheiro algum, né? Porque eu tava acreditando muito no projeto. Eu pensei, tô com o dinheiro lá, se eu precisar só sacar. E eu não tava precisando, como eu falei, meu custo era muito baixo. E o meu pensamento era o seguinte, 30 mil não vai fazer muita diferença na Nave, lógico que é um ótimo dinheiro até hoje. Mas eu pensei, 30 mil não vai mudar muito a minha vida, então eu vou deixar lá, que sei lá, chega num 100 mil, eu saco esse trem, que daí 100 mil faz uma grande diferença na minha vida. Então, eu fui ganancioso e talvez esse foi o maior erro, né? Ser ganancioso e confiar demais nas pessoas. E o que eu quero te passar nesse vídeo é o seguinte, cara, se a pessoa tá te mostrando, né, te oferecendo a oportunidade de ganhar dinheiro, de investimento, de rentabilidade, tá te vendendo esperança, você já deve ficar com o pé atrás. Não, uns 10 pé atrás. Porque no Brasil é muito fácil você vender esperança, você vender uma vida melhor para a pessoa que está fodida. Você vê todo dia aí, meu irmão, gente caindo no tigrinho, gente que vende tudo, que faz empréstimo, que pega dinheiro com a agiota para jogar no tigrinho. Porque o tigrinho foi oferecido para ela como uma chance de ganhar dinheiro e melhorar de vida. Entende? Por mais que seja óbvio que não é investimento, o Brasil, as pessoas do Brasil não são educadas, não sabem nada sobre investimento e acreditam que a porra de um tigre vai dar dinheiro para ela. Então você seja mais esperto que eu e não acredite em dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil. Nessa época, o meu foco sempre foi sair do meu negócio, porque eu sempre vi meu pai e minha mãe tendo dificuldade com funilaria e pintura, oficina. Então eu não queria isso para mim, entende? Então o meu foco estava lá para eu me manter, trabalhava para me manter, não tinha interesse nenhum em ter o meu negócio. E eu dividi os focos, né?
Então isso aconteceu, muita coisa aconteceu, perdi dinheiro, fiquei triste, fiquei mal. E depois de tudo isso, eu pensei, cara, a única forma de eu ganhar dinheiro vai ser trabalhando mesmo. Então, a partir desse momento, eu coloquei o meu foco completamente em trabalhar, realmente trabalhar no pesado, botar firme, botar quente para fazer as coisas darem certo. Então, meu foco estava 100% nisso. E as coisas começaram a dar certo, né? Então, depois de toda essa situação de eu ter ficado triste, de eu ter vendido o meu carro por conta dessa situação que eu fiquei com medo de não conseguir manter ele, né? Porque eu tinha o dinheiro e ao mesmo tempo eu não tinha. Eu fiquei, cara, eu vou vender esse carro. Peguei um carro inferior, eu tinha um HB20, 2019, eu peguei um Gol 2010, então eu me livrei de uma parcela, porque eu estava com medo. Então isso fez um rebuliço na minha vida, essa situação de perder esse dinheiro. Então é isso que eu falo para você, meu irmão. Seja esperto, não seja ganancioso e viu propaganda oferecer para você dinheiro fácil, sai fora que é furado. Foca em trabalhar, foca em fazer o seu. Não deixe que o seu futuro dependa de outras pessoas, assim como eu estava esperando lá 100 mil reais. Então, eu estava fazendo o básico ali no trabalho e confiando 100% nessa moeda, que não dependia de mim. Entende? Então, faça o seu futuro depender de você mesmo, faça tudo depender de você, porque se depender dos outros, você vai se frustrar. Então, esse foi o vídeo de hoje, nem troquei a bateria da moto, mas eu vou trocar agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem alguma opinião, deixa aí nos comentários, mas não saia do vídeo sem se inscrever no canal. Assiste o meu último vídeo que está aqui desse lado e até o próximo vídeo, meu querido. Tamo junto.